E agora nós vamos falar de futebol. O craque Zenon já está com a gente na nossa redação em Campinas, já está posicionado. Zenon, o Santos jogou ontem na Libertadores e aprontou lá em Curitiba, hein? Conseguiu arrancar uma vitória importante contra o Atlético. Bom dia. Bom dia não, Pajete. Boa tarde. Boa tarde, já passamos do meio-dia, né? Já passamos do meio-dia. Muito boa tarde. Ontem o Santos realmente fez uma grande partida e o Atlético Paranaense está se tornando freguês do Santos, Pajete. Olha, o jogo ontem foi de muitas emoções, né? 3-2, teve golaço, teve gol de letra. Para você, o time do Santos achou o caminho das pedras aí? Achou o caminho da vitória de vez? Achou sim, Pajete. Com certeza o Santos taticamente está apresentando um bom futebol, o rendimento está sendo dos melhores, porque, vou te falar, vencer o Atlético Paranaense lá na Baixada não é tarefa nada simples não, meu camarada, é muito complicado. Embora esse jogo de ontem que nós tivemos não foi na Baixada, né? Foi no Dorival de Brito, lá na Vila Capanema, né? Estádio do Paraná, e o Santos não tomou conhecimento de ser o visitante, não. Acabou aprontando para o anfitrião. O Kaique, ele foi um dos que marcaram gols aí no jogo. Ele não vinha bem no Santos ultimamente e fez um golaço também ontem, né? Você acha que o Kaique pode ser uma boa alternativa ali no ataque do Santos? Nessa ausência do Ricardo Oliveira, Pajete, com certeza o Kaique vai dar conta do recado, está dando conta do recado. Ontem estava numa noite inspiradíssima, ao lado de Bruno Henrique e Lucas Lima, e por isso que o Santos conquistou essa vitória fantástica, que agora o próximo jogo é o jogo da volta, que será realizado aqui em São Paulo. O Santos tem uma tarefa menos complicada do que a do Atlético Paranaense. Zenon, o Santos estava sofrendo um pouco aí no ataque por conta da ausência do Ricardo Oliveira, mas tem a promessa da chegada aí de um craque das antigas, né? Nilmar está fazendo exames já e pode ser contratado pelo Peixe? Olha, o Nilmar, ele já não precisa provar mais nada para ninguém. Já tem um currículo muito bom, todo lugar que passou fez um bom trabalho, então eu acho que o Santos acertou nessa contratação do Nilmar, que será, sem dúvida nenhuma, um jogador de muita utilidade no sistema ofensivo do Santos, viu, Pajete? Você acha que o histórico de lesões dele pode acabar prejudicando aí, de repente, alguma situação de escalação ou de adaptação no time? Olha, não acredito que nenhuma lesão vá atrapalhá-lo, não, de forma nenhuma, porque com essa tecnologia que hoje nós temos na medicina, eles conseguem, de uma forma ou outra, rapidamente recuperar o atleta e colocar as coisas tudo em ordem. Acredito que o Neymar, estando bem fisicamente e clinicamente, vai brigar para ser o titular do Santos. Olha, Zenon, agora mudando um pouquinho de time, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou o Barcelona de Guayaquil, foi lá, acabou perdendo, resultado bem ruim na Libertadores, principalmente nessa fase de mata-mata, né? Mas eu acho que o Palmeiras consegue reverter essa situação. É bem verdade que tomou um sufoco danado desse time do Barcelona lá em Guayaquil. Acredito, aí estamos acompanhando, né, o gol do time do Barcelona. Afinal, o Barcelona merecia essa vitória. Merecia essa vitória porque apresentou o melhor futebol que o Palmeiras. Acredito que um pouquinho de altitude acabou complicando também o desempenho dos atletas do Palmeiras, porque eu conheço muito bem e falo com conhecimento de causa, quando tem um pouco de atitude, ele acaba interferindo no seu rendimento. Então, acredito que o Palmeiras tenha sentido um pouquinho isso e o Barcelona se aproveitou. Mas esse resultado, ele é reversível. O Palmeiras pode sim, aqui em São Paulo, reverter essa situação. Zenon, falando agora dos técnicos, vamos mudar de time de novo. São Paulo anunciou o Dorival Júnior como novo técnico do time depois da saída aí do Rogério Ceni. Foi uma saída meio turbulenta, aí os jogadores
estavam com o Rogério, mas a diretoria acabou optando por tirar ele. Agora, com o Dorival Júnior, você acha que é uma nova fase do São Paulo ou o risco do rebaixamento ainda está muito iminente aí? Não, o risco do rebaixamento, ele existe. Ele existe, ele está aí para todos verem, né? O São Paulo realmente não tem tido bons resultados e por isso que se encontra nessa posição. Culpado Rogério Ceni, não acredito que seja completamente ele o principal responsável disso. Parte dos jogadores, eu diria 80% disso, cabe aos jogadores de não estarem conseguindo resultados positivos. Saída de treinador, isso é normal dentro do futebol brasileiro, porque faz parte da cultura do futebol brasileiro quando o técnico não obtém resultados positivos, né? Não deram o tempo necessário, na minha opinião, para o Rogério Ceni, como prometeram para ele, né? Tanto é que fizeram um contrato com ele até 2018, um contrato de longo prazo, só que o futebol não aceita isso. O torcedor começa a fazer pressão e a diretoria entra nessa pilha dos torcedores e acaba fazendo o que não deve, demitindo o treinador. Eu não queria entrar nesse mérito com você sobre treinadores. A gente viu aí o Dorival Júnior acabou sendo demitido do Santos, aí entrou o Leverkusen, aí o Rogério Ceni também estava passando por uma fase difícil, foi demitido, aí veio o Dorival Júnior. Aqui no Brasil é muito comum, o treinador às vezes entra no time, tem às vezes 3 meses, 4 meses de trabalho, não consegue encaixar a equipe e é demitido. Diferente do que acontece, por exemplo, em grandes seleções. A gente teve o exemplo da Alemanha na última Copa, né? Que era um trabalho que já vinha sendo feito há muito tempo, a longa data. Você acha que essa forma de gerenciar times no Brasil, trocando técnico toda hora, isso pode prejudicar até mesmo o futebol brasileiro? Olha, infelizmente isso acontece desde os primórdios aqui no futebol brasileiro, né, Pagete? Os resultados, eles não acontecem e o primeiro a ser demitido é o treinador, porque fica muito mais fácil você demitir o treinador do que propriamente 30 jogadores, né? Então a coisa se torna mais tranquila para a diretoria. Tirar a comissão técnica do que tirar 30 jogadores. O Wagner Mancini, por exemplo, lá na Chapecoense, foi campeão do campeonato catarinense e agora dentro da Libertadores ele não foi bem, não foi culpado, afinal colocaram um jogador irregular e isso não é culpa dele, mas sim do departamento jurídico, dizendo que estava tudo em ordem com o jogador e o clube acabou sendo eliminado da Libertadores. Quem foi culpado? Wagner Mancini, que acabou aí, lógico, também não tendo bons resultados nos últimos jogos, mas foi demitido depois de ter sido campeão catarinense. Zenon, agora vamos voltar a falar de futebol, que é isso que importa, né? Bola no pé e jogo do campeonato. Antes da estreia no São Paulo, antes da estreia do Dorival Júnior no São Paulo, o time enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Você acha que esse jogo aí pode esquentar um pouquinho as coisas aí entre essa rivalidade Sansão? A rivalidade sempre existe, né, Pagete? Não tem como. São Paulo e Santos sempre fizeram grandes duelos, grandes partidas, mas o Santos, por jogar em casa, o Santos tem essa vantagem. Tem a vantagem porque, afinal, o Santos sempre, quando joga em casa, dificilmente ele é derrotado. E o São Paulo, enfrentando essa crise, é bem verdade que, como diz aí o presidente do Santos, balançar a roseira também lá no São Paulo, tirando o treinador e colocando o Dorival Júnior, que caiu naquela balançada de roseira que aconteceu aí no Santos. Pode ser um choque dado assim no time do São Paulo? Sim, pode acontecer. Pode ser que o Dorival Júnior faça com que o time do São Paulo realize uma boa partida contra o Santos. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer, se o São Paulo vier a conquistar um resultado positivo, não quer dizer que foi por causa da saída de Rogério Ceni, mas sim por uma simples coincidência. Mas não acredito, não, numa derrota do Santos e numa vitória do São Paulo. Zenon, e tem esse final de semana também Corinthians e Ponte, né? Lá em São Paulo, como é que você avalia esse jogo aí? Será que dá Corinthians? O Corinthians vem numa grande fase, né? O Corinthians é o time a ser batido, né? Nesta temporada de 2017.
vai repetir novamente os dois grandes jogos que nós tivemos, né, na disputa do Campeonato Paulista, né, envolvendo Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Ponte Preta. E o Corinthians, jogando na sua arena, é muito complicado de ser derrotado. O Corinthians está com um padrão de jogo muito bom. A Ponte vem também de bons resultados, mas eu acredito que a vitória está muito mais para o lado do Corinthians do que propriamente para o lado da Ponte Preta. Zenon, final de semana recheado de jogos bons, inclusive tem jogão na Série B, né? Juventude e Guarani. O que você acha desse jogo aí? Será que dá bugre? Olha, esse é o grande jogo, né, da rodada da Série B que nós teremos aí nesse final de semana. Afinal, vai estar em disputa a primeira colocação, porque os dois times estão com a mesma pontuação. O Guarani só está em primeiro lugar porque tem uma vitória a mais do que o Juventude. Então será o grande jogo da rodada. Numa cidade fria, que é Caxias do Sul, e acredito que a temperatura vai ser um adversário para o Guarani. Vai ser um adversário para o Guarani. Porque o Juventude está acostumado a jogar nessa temperatura e vai se aproveitar, lógico, do seu estádio Alfredo Jaconi e sua torcida muito entusiasmada com esse momento que vivencia o Juventude. Zenon, agora pra gente terminar, eu vi que tem as suas famosas bolas de futebol aí do lado, né? Você sempre traz aí umas bolas diferentes pra gente. Da onde são essas duas aí? Bom, essa primeira aqui, preta e branca, ela é uma bola de futevôlei. Inclusive, falando em futevôlei, sábado vai acontecer aqui em Campinas uma inauguração de um CT de futevôlei comandado por Vinícius, que nada mais, nada menos, é um dos melhores jogadores de futevôlei do mundo. E eu sou o supervisor, né, Pajete? Eu sou o supervisor desse CT, estarei lá participando dessa grande inauguração desse CT lá do Rogério, comandado por Vinícius e o Tinho, que é uma dupla quase que imbatível aqui dentro do futevôlei do nosso país. E a outra bola é uma bola feminina, uma bola que é disputada pelas mulheres, né? E por isso que a gente traz aqui para que o nosso telespectador conheça de perto essas bolas que são preciosidades. Zenon sempre aí trazendo muita cultura do futebol pra gente. Obrigado, viu, Zenon, pela sua participação hoje aqui. Um abraço. Um abraço, Pajete, um grande abraço a todos os nossos amigos.